Vá embora dessa casa, vá morar na rua, disse a filha para sua mãe idosa. Mas depois de algum tempo, ela teve uma grande surpresa. Clarice Mendes era uma mulher que impunha respeito por onde passava. Com 75 anos, seus cabelos grisalhos elegantemente presos e sua postura impecável eram marcas de uma trajetória construída com esforço e determinação. Fundadora da Mendes Cosméticos, Clarice transformou uma pequena loja de produtos naturais em um dos maiores impérios da beleza no Brasil. A empresa, com sede em São Paulo, era um símbolo de inovação e qualidade, conhecida por suas campanhas que valorizavam a diversidade brasileira. A vida de Clarice era a personificação do sucesso. Sua mansão no Morumbi, um casarão de arquitetura clássica cercado por jardins exuberantes, era palco de eventos beneficentes e reuniões da alta sociedade. Apesar disso, Clarice não era apenas uma empresária de sucesso. Para sua filha única, Ana, ela era uma mãe dedicada e, até certo ponto, protetora. Clarice tinha criado Ana sozinha após a morte precoce do marido. Ana, com seus 35 anos, era carismática e determinada, mas sempre se ressentiu da sombra da mãe. Apesar disso, as duas mantinham um relacionamento aparentemente harmonioso, embora houvesse tensões latentes. Eduardo, o genro de Clarice, era um advogado ambicioso e eloquente, com um charme superficial que escondia sua natureza manipuladora. Desde que se casara com Ana, Eduardo demonstrava interesse em influenciar os negócios da Mendes Cosméticos, algo que Clarice sempre observou com desconfiança. Para ela, Eduardo era um homem que sabia jogar, mas seu sorriso fácil escondia intenções perigosas. A história começou a mudar numa tarde ensolarada, durante uma reunião de diretoria da empresa. Clarice havia convocado os principais executivos para discutir os planos de expansão internacional. Com sua visão estratégica, ela expunha as oportunidades no mercado europeu quando Eduardo, que raramente participava dessas reuniões, pediu a palavra. Clarice, com todo respeito, acredito que antes de falar sobre novos projetos, devemos revisar algumas questões financeiras da empresa, disse ele, com um tom que misturava deferência e desafio. Clarice franziu a testa, surpresa pela interrupção. Eduardo prosseguiu, deslizando um envelope pela mesa em sua direção. Aqui estão documentos que, infelizmente, apontam irregularidades graves na gestão financeira nos últimos anos. São transações que, até onde sei, não foram autorizadas pela diretoria. O silêncio na sala foi esmagador. Clarice abriu o envelope com as mãos firmes, mas à medida que folheava os papéis, seu coração começou a bater mais rápido. Os documentos pareciam legítimos, mas ela sabia que nunca havia autorizado tais movimentações. Eduardo continuou. É claro que queremos acreditar que tudo isso seja um mal-entendido. No entanto, como membro da família e defensor dos interesses da empresa, acredito que precisamos de uma investigação completa. Ana, sentada ao lado de Eduardo, olhava para a mãe com uma mistura de confusão e incredulidade. Clarice sentiu o peso do olhar da filha e tentou se defender. Isso é um absurdo. Eduardo, você está insinuando que eu, a fundadora dessa empresa, cometi alguma irregularidade? Sua voz era firme, mas carregava uma nota de indignação. Eduardo manteve a calma, um leve sorriso despontando em seus lábios. Não estou acusando ninguém, Clarice. Estou apenas pedindo transparência. E acredito que a diretoria concordará comigo. Os membros da diretoria, visivelmente desconfortáveis, começaram a murmurar entre si. Clarice percebeu que algo estava errado. Ela, que sempre fora admirada e respeitada, agora via olhares de desconfiança e dúvida. Ana, influenciada pelas palavras de Eduardo, interveio. Mãe, eu sempre confiei em você, mas esses documentos são muito graves. Precisamos esclarecer isso. As palavras de Ana foram como uma facada no coração de Clarice.
Ela se levantou, tentando manter a compostura, e declarou: "Eu não tenho nada a esconder. Façam a investigação que quiserem. Eu sei quem eu sou e o que construí." Apesar de sua postura confiante, Clarice sabia que Eduardo havia preparado o terreno para derrubá-la. Nos dias seguintes, a investigação conduzida por um escritório de advocacia, contratado por Eduardo, confirmou as irregularidades. A notícia vazou para a imprensa, e Clarice foi rapidamente transformada em vilã. Poucos dias depois, uma reunião extraordinária da diretoria foi convocada. Sob a pressão de acionistas e com Eduardo conduzindo o discurso, Clarice foi destituída da presidência. Ana, mesmo relutante, não se opôs. Quando a votação foi concluída, Clarice deixou a sala de reuniões com a cabeça erguida, mas sentia-se destruída por dentro. Ao retornar para sua mansão no Morumbi, Clarice encontrou Ana e Eduardo esperando por ela. Eduardo, agora sem as máscaras, foi direto: "Clarice, com tudo o que aconteceu, acreditamos que seria melhor para todos se você deixasse a mansão. Ana e eu precisamos de espaço para reorganizar as coisas." Clarice olhou para a filha, esperando que ela a defendesse, mas Ana apenas abaixou os olhos. "Mãe, acho que é o melhor para todos", disse ela, com a voz embargada. Clarice pegou uma pequena mala e, sem dizer uma palavra, deixou o lugar que fora seu lar por décadas. Na calçada, sob a luz dos postes, ela olhou para a imponente fachada da mansão pela última vez. Não era apenas sua casa que ela estava perdendo, era sua dignidade, seu legado e, acima de tudo, a confiança em quem mais amava. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo, Clarice sentiu uma mistura de tristeza e determinação. Eduardo poderia ter vencido a batalha, mas a guerra estava longe de acabar. A noite parecia eterna para Clarice Mendes, enquanto ela caminhava sem rumo pelas ruas de São Paulo. A chuva fina, típica da cidade, encharcava suas roupas, tornando-a ainda mais vulnerável. O contraste entre o que era sua vida algumas horas antes e a realidade que enfrentava agora era quase insuportável. O brilho da cidade e o movimento incessante das ruas a faziam sentir-se invisível. Ninguém olhava para ela, ninguém notava sua dor. Com a pequena mala nas mãos, que continha apenas o essencial que conseguira pegar antes de ser expulsa de casa, Clarice vagava pela Avenida Paulista. A cada passo, as memórias do passado a assaltavam. Ela lembrava-se de sua infância humilde, quando sonhava com uma vida melhor, e como havia se esforçado para construir o império que agora lhe fora arrancado. A dor de ter sido traída pela própria filha era insuportável. Seu maior orgulho havia se deixado manipular por Eduardo, um homem que Clarice sempre desconfiara. Naquela noite, Clarice buscou abrigo sob a marquise de um prédio comercial. O vento gelado cortava sua pele, mas não tanto quanto o sentimento de abandono. Pela primeira vez em décadas, ela não sabia o que fazer. Seus contatos, amigos e aliados de longa data pareciam inacessíveis. A humilhação pública que havia enfrentado na empresa e a exposição midiática dificultavam qualquer tentativa de pedir ajuda. Ela se sentia sozinha no mundo. Nos dias que se seguiram, Clarice experimentou a dura realidade de viver nas ruas. Dormir em bancos de praça, procurar um lugar seguro para descansar e enfrentar o olhar desconfiado das pessoas, tornaram-se parte de sua nova rotina. Sua elegância natural e postura altiva ainda despertavam curiosidade, mas também atraíam desconfiança. Ela rapidamente percebeu que o mundo era cruel com aqueles que não tinham nada. Uma manhã, ao caminhar pela região da Praça da Sé, Clarice encontrou um pequeno grupo de voluntários distribuindo comida para pessoas em situação de rua. A fome a obrigou a engolir o orgulho e aceitar um prato de sopa quente. Enquanto comia, uma das voluntárias, uma mulher de cabelos curtos e sorriso acolhedor, a observava com curiosidade. Seu nome era Marina.
Marina era uma mulher na casa dos 70 anos, dona de uma academia de ginástica na Vila Madalena e voluntária ativa em projetos sociais. Ao reconhecer Clarice, mesmo que de forma hesitante, Marina se aproximou. "Clarice, é você?" perguntou Marina com um misto de surpresa e preocupação. Clarice ergueu os olhos, envergonhada, e demorou alguns segundos para responder. "Marina", murmurou quase sem forças. Marina sentou-se ao lado de Clarice e segurou suas mãos. "O que aconteceu? Por que você está aqui?" insistiu Marina. Clarice respirou fundo, tentando manter a compostura, mas a dor transbordou. Ela contou a Marina tudo o que havia acontecido. A traição de Eduardo, a manipulação de Ana e sua expulsão de casa e da empresa. Marina ouviu atentamente, com os olhos cheios de compaixão. "Você não deveria estar aqui, Clarice. Venha comigo. Vamos para minha casa. Você precisa de um lugar para ficar e alguém com quem contar", disse Marina com firmeza. Clarice hesitou. Seu orgulho ainda resistia à ideia de depender de outra pessoa, mas o calor no olhar de Marina a convenceu. Ela percebeu que, naquele momento, precisava aceitar ajuda para começar a se reerguer. Marina levou Clarice para sua casa na Vila Madalena, um pequeno sobrado repleto de plantas e objetos artesanais. O ambiente aconchegante contrastava com o luxo que Clarice estava acostumada, mas ela sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Marina preparou uma refeição simples, mas deliciosa, e ofereceu um quarto de hóspedes para Clarice descansar. Nos dias seguintes, Clarice começou a se abrir mais para Marina. As duas relembraram os tempos de juventude, quando foram sócias em uma pequena loja de produtos naturais. Marina contou como decidiu deixar o mundo corporativo para se dedicar a projetos sociais e ao bem-estar, enquanto Clarice seguiu seu caminho de ambição e conquistas. Apesar das escolhas diferentes, ambas reconheceram que o vínculo entre elas ainda era forte. Marina incentivou Clarice a sair de seu estado de apatia. "Você é Clarice Mendes, a mulher que construiu um império com as próprias mãos. Não pode deixar que um homem como Eduardo destrua tudo o que você representa", disse Marina. "Mas como começar de novo, Marina? Eles tiraram tudo de mim." Clarice olhava para as próprias mãos, como se buscasse neles a força que havia perdido. "Você ainda tem a coisa mais importante, sua determinação. Vamos começar do zero, juntas. Mas primeiro, você precisa se permitir lutar novamente." Com o apoio de Marina, Clarice começou a reconstruir sua autoestima. Marina a incentivou a cuidar de si mesma, oferecendo aulas de yoga e exercícios leves na academia. Clarice também começou a acompanhar Marina em suas ações sociais, distribuindo comida e roupas para moradores de rua. Essa experiência a fez refletir sobre como havia se distanciado de sua própria origem humilde e de como sua queda a reconectara com a realidade. Certo dia, enquanto caminhavam pelo bairro, Clarice e Marina encontraram um antigo colega de trabalho, Carlos, que havia sido contador na Mendes Cosméticos por muitos anos. Ele ficou surpreso ao ver Clarice, mas, após algumas palavras de apoio, deixou escapar algo que chamou sua atenção. "Clarice, você sabia que Eduardo tem procurado alguns antigos fornecedores da empresa? Ele está tentando refazer contratos importantes, mas de um jeito estranho. Tem algo aí que não parece certo." As palavras de Carlos acenderam uma chama de esperança em Clarice. Talvez houvesse uma forma de provar sua inocência e expor Eduardo. Ela compartilhou a ideia com Marina, que a encorajou a investigar mais. "Esse pode ser o começo, Clarice. Precisamos descobrir a verdade e eu estarei com você em cada passo desse caminho." Clarice sabia que a estrada seria longa e cheia de desafios, mas, pela primeira vez desde sua queda, sentiu que tinha uma razão para lutar. Ao lado de Marina, ela começou a traçar um plano para recuperar não apenas sua dignidade, mas também tudo o que Eduardo e Ana haviam tirado dela.
E, acima de tudo, ela queria reconquistar o amor de sua filha. O céu de São Paulo estava cinzento, refletindo o estado de espírito de Clarice Mendes. Embora as palavras encorajadoras de Marina tivessem trazido um novo sopro de esperança, a jornada para desvendar a verdade parecia desafiadora e árdua. Clarice sabia que para recuperar o que havia perdido, precisaria encarar o passado com coragem e estratégia. Naquele dia, enquanto tomavam café na pequena cozinha de Marina, Clarice relembrou os anos em que construiu a Mendes Cosméticos. Ela pensava nas noites sem dormir, nas reuniões intermináveis e no sacrifício que havia feito para transformar a empresa em um império. Agora, a mesma empresa era controlada por alguém que não entendia seu verdadeiro valor. Marina, eu preciso descobrir o que Eduardo fez para me tirar de lá. Não consigo aceitar que ele tenha feito isso sozinho, disse Clarice, sua voz firme, mas carregada de dor. Marina, com sua serenidade habitual, respondeu: E você vai descobrir, Clarice. Mas precisa começar pelas pessoas que ainda podem confiar em você. Decidida, Clarice começou a listar antigos aliados e funcionários que poderiam fornecer informações valiosas. Entre os nomes que surgiram, um destacou-se: Carlos Andrade, ex-contador da Mendes Cosméticos. Carlos havia trabalhado com Clarice por mais de 15 anos antes de ser demitido por Eduardo sob o pretexto de reestruturação. Clarice sempre soubera que Carlos era honesto e detalhista, características que Eduardo certamente temia. Marina e Clarice foram até a casa de Carlos, localizada em um bairro tranquilo na zona oeste da cidade. Ao vê-las, Carlos ficou visivelmente surpreso, mas não hesitou em recebê-las. Ele as conduziu até a sala, onde Clarice explicou toda a situação, desde as acusações falsas até sua expulsão da empresa. Carlos, eu sei que Eduardo manipulou documentos, mas preciso de provas. Qualquer coisa que você souber pode me ajudar a entender o que realmente aconteceu, implorou Clarice. Carlos suspirou profundamente antes de responder. Clarice, quando Eduardo assumiu o controle, ele me pressionou a assinar relatórios que não batiam com os dados reais. Na época, ele dizia que eram apenas ajustes necessários para melhorar a gestão. Mas depois percebi que ele usava esses documentos para criar um histórico falso e justificar certas decisões, como a sua saída. Clarice sentiu o coração apertar. As peças começavam a se encaixar, mas ainda faltava algo. Você tem alguma dessas provas? Qualquer coisa que possa me ajudar a desmascará-lo? Insistiu ela. Carlos hesitou por um momento antes de se levantar e buscar uma pasta antiga em um armário. Ele entregou o conteúdo a Clarice, cópias de e-mails, relatórios adulterados e mensagens que mostravam como Eduardo havia manipulado números para incriminá-la. Eu guardei isso porque sabia que um dia você poderia precisar. Clarice, eu sempre soube que você não faria algo assim, disse Carlos, com um tom de solidariedade. Clarice segurou os documentos com mãos trêmulas, sentindo uma mistura de alívio e indignação. Ela tinha em mãos a primeira peça concreta para provar sua inocência. De volta à casa de Marina, as duas analisaram cuidadosamente os documentos. Marina, com sua perspicácia, percebeu algo que Clarice não tinha notado de imediato. Os e-mails mencionavam encontros secretos entre Eduardo e alguns membros do conselho. Era evidente que ele havia manipulado não apenas os números, mas também pessoas-chave dentro da empresa. Clarice, ele não fez isso sozinho. Eduardo tinha cúmplices. Precisamos encontrar alguém do conselho disposto a falar, observou Marina. Clarice concordou, mas seu foco mudou ao perceber o quanto Ana também fora vítima de Eduardo. Marina, minha filha acreditou em tudo isso. Eu não consigo culpar apenas ela. Eduardo a manipulou e eu preciso trazê-la de volta antes que seja tarde demais, disse Clarice, a voz embargada. Marina colocou a mão sobre a dela com um olhar compreensivo.
E você vai conseguir, Clarice. Mas, primeiro, precisamos expor a verdade. Quando Ana enxergar quem Eduardo realmente é, ela voltará para você. Clarice decidiu dar o primeiro passo para alcançar Ana. Sem aviso, ligou para a filha, sabendo que o risco de ser ignorada era grande. Surpreendentemente, Ana a atendeu, embora sua voz estivesse fria. "O que você quer, mãe?" perguntou Ana, claramente desconfortável. "Quero apenas conversar, Ana. Por favor, me encontre no café em frente à faculdade onde você estudou. É importante", pediu Clarice, contendo a emoção. Depois de alguns segundos de silêncio, Ana concordou. Clarice sentiu um fio de esperança, mesmo sabendo que seria uma conversa difícil. No encontro, Clarice chegou cedo e esperou ansiosamente. Quando Ana entrou no café, sua postura era rígida e o olhar distante. Clarice sabia que precisaria escolher suas palavras com cuidado. "Ana, obrigada por vir. Eu só quero que você ouça o que tenho a dizer", começou Clarice. "Mãe, se você veio para dizer que Eduardo está errado, eu não quero ouvir. Você cometeu erros e agora está tentando culpar outras pessoas", interrompeu Ana. Clarice respirou fundo e colocou um dos documentos sobre a mesa. Um e-mail claramente manipulado por Eduardo. "Ana, eu não vou pedir que confie em mim de imediato. Só quero que você leia isso e pense. Eu sei que você acredita no Eduardo, mas ele não é quem você pensa. Ele não está protegendo você ou a empresa. Ele está protegendo apenas a si mesmo." Ana pegou o papel com hesitação. Seus olhos analisaram o conteúdo rapidamente, mas sua expressão permaneceu inalterada. "Eu vou pensar, mãe. Mas não espere que eu mude de opinião tão fácil", respondeu Ana enquanto guardava o documento. Para Clarice, aquele era um pequeno progresso. Ela sabia que plantar a dúvida era o primeiro passo para trazer Ana de volta. De volta à casa de Marina, Clarice sentia que, apesar do progresso com Ana, ainda precisava de mais provas para convencer os outros. Foi então que recebeu uma ligação inesperada. Paulo, um antigo executivo da Mendes Cosméticos, que também havia sido afastado por Eduardo. "Clarice, eu soube que você está tentando desmascarar Eduardo. Eu tenho algo que pode ajudá-la", disse Paulo. Clarice e Marina encontraram Paulo no mesmo dia. Ele trouxe mais documentos e, mais importante, uma gravação de uma reunião em que Eduardo admitia manipular números para obter apoio do conselho. "Eu guardei isso porque sabia que Eduardo acabaria se traindo. Clarice, é hora de você lutar de volta", disse Paulo. Com as novas evidências em mãos, Clarice sentiu que a maré estava começando a virar. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas desta vez ela tinha as ferramentas e o apoio necessários para enfrentá-la. Clarice olhou para Marina e disse com determinação: "Eduardo não faz ideia do que está por vir." A manhã estava calma na casa de Marina. Clarice, sentada à mesa da cozinha, revisava os documentos que havia conseguido com a ajuda de Carlos e Paulo. Cada página parecia carregar o peso de anos de injustiça, mas também alimentava sua determinação de desmascarar Eduardo e recuperar sua dignidade. Marina preparava um café forte enquanto observava a amiga. Havia algo diferente em Clarice naquela manhã. Uma chama de propósito ardia em seus olhos. "Clarice, já está tudo na mesa. Agora precisamos decidir como você vai agir", disse Marina, colocando a xícara à frente da amiga. "Não posso errar, Marina. Se Eduardo descobrir que estou me movimentando, ele pode destruir qualquer chance de provar minha inocência." Clarice respirou fundo, ajustando os óculos. "Vou começar por Ana. Se eu conseguir plantá-la do meu lado, Eduardo perderá o controle que tem sobre ela." Marina concordou, mas sabia que convencer Ana não seria tarefa fácil. Eduardo era um manipulador habilidoso e havia se infiltrado profundamente na confiança de Ana. Clarice precisaria de mais do que palavras para abrir os olhos da filha.
Clarice decidiu convidar Ana para um almoço em um restaurante discreto na Vila Madalena. Sabia que precisava de um ambiente neutro, longe da influência de Eduardo, para poder falar com a filha sem interrupções. Surpreendentemente, Ana aceitou o convite, embora com hesitação. Na hora marcada, Ana chegou ao restaurante. Seu semblante estava fechado e seu tom distante. "O que você quer, mãe?" perguntou Ana enquanto se acomodava na cadeira. Clarice tentou conter a emoção ao ver sua filha, mas sabia que precisava ser firme. "Quero a chance de esclarecer tudo. Só te peço que me ouça, Ana. Não vou tomar muito do seu tempo." Ana cruzou os braços, claramente desconfiada, mas permaneceu em silêncio, permitindo que Clarice continuasse. Clarice tirou um envelope de sua bolsa e colocou sobre a mesa. Aqui estão documentos que mostram como Eduardo forjou provas contra mim. Ele manipulou números, comprou advogados e convenceu o conselho de que eu estava desviando dinheiro. Sei que você acredita nele, mas peço que leia isso e tire suas próprias conclusões. Ana hesitou antes de pegar o envelope. Clarice percebeu a luta interna da filha e continuou. "Eu sei que errei em muitas coisas, Ana. Talvez tenha sido dura demais em alguns momentos, mas tudo o que fiz foi por você e pela nossa família. Eduardo não está protegendo você, ele está usando você. Só quero que veja isso." Ana abriu o envelope e começou a folhear os documentos. Seu rosto permaneceu impassível, mas Clarice sabia que havia plantado uma semente de dúvida. "Vou analisar isso com calma, mãe, mas não espere que eu acredite em tudo de imediato." Ana se levantou, guardando o envelope na bolsa. "Obrigada pelo almoço." Apesar da resposta fria, Clarice sentiu que havia dado o primeiro passo. Clarice sabia que precisava de mais do que Ana para enfrentar Eduardo. Decidiu entrar em contato com antigos funcionários da Mendes Cosméticos que haviam sido afastados injustamente após sua saída. Entre eles estava Cecília, uma ex-gerente de produção conhecida por sua lealdade a Clarice. "Cecília, preciso da sua ajuda. Sei que Eduardo também prejudicou você. Estou montando um dossiê para provar o que ele fez e retomar o controle da empresa", disse Clarice ao telefone. Cecília não hesitou. Clarice sempre soube que havia algo errado. Eduardo mudou tudo na empresa, tirou pessoas competentes e colocou outros por conveniência. "Estou com você." Com Cecília ao seu lado, Clarice conseguiu contatar outros ex-funcionários, formando um pequeno grupo de aliados. Juntos, eles começaram a recolher documentos, e-mails e testemunhos que corroborassem o que Clarice já sabia. Marina, com sua habilidade organizacional, montou um dossiê detalhado, separando cada evidência de forma clara e contundente. Com as informações reunidas, Clarice e Marina traçaram uma estratégia para expor Eduardo. O plano incluía apresentar o dossiê em um evento beneficente que a Mendes Cosméticos organizaria na semana seguinte. O evento seria a oportunidade perfeita para confrontar Eduardo publicamente, diante de acionistas, diretores e até da imprensa. "Ele vai estar cercado de aliados, Clarice. Você precisa ser incisiva, mas cuidadosa. Uma palavra errada e ele pode virar isso contra você", alertou Marina. Clarice sabia que Marina estava certa. Cada detalhe precisava ser planejado. Ela decidiu que antes do evento faria mais uma tentativa de falar com Ana. Dias antes do evento, Ana entrou em contato com Clarice. "Mãe, podemos nos encontrar? Preciso falar com você." Clarice sentiu um misto de alívio e ansiedade. Elas se encontraram novamente, desta vez na casa de Marina, onde Ana parecia mais vulnerável. "Li os documentos que você me deu. Algumas coisas me deixaram intrigada, mas Eduardo disse que são mentiras criadas por você para tentar voltar à empresa. Não sei em quem acreditar." Clarice pegou as mãos de Ana, olhando nos olhos da filha. "Ana, olhe ao seu redor. Por que eu faria isso? Perdi tudo. Minha casa, minha empresa, você. Eduardo me destruiu.
E tudo o que estou tentando fazer agora é provar a verdade. Sei que é difícil acreditar em mim depois de tudo, mas confie no que sente. Você é minha filha, e eu só quero o seu bem. Ana parecia estar dividida. Clarice sabia que havia mais trabalho a fazer, mas sentiu que estava chegando mais perto de trazer sua filha de volta. Na véspera do evento beneficente, Clarice e Marina revisaram o dossiê pela última vez. Cada documento estava no lugar, cada testemunho havia sido validado. Cecília e os outros aliados confirmaram sua presença no evento, prontos para apoiar Clarice. Amanhã é o dia, Marina. Não sei o que vai acontecer, mas sei que preciso enfrentar isso de frente. Marina sorriu e segurou a mão da amiga. Você chegou até aqui, Clarice, e não está sozinha. Naquela noite, Clarice não dormiu. Em sua mente, revivia todos os momentos que a trouxeram até aquele ponto. Sabia que no dia seguinte estaria cara a cara com Eduardo e que teria que usar toda a sua força para retomar o controle de sua vida e de sua história. A noite do evento beneficente promovido pela Mendes Cosméticos finalmente havia chegado. O salão de eventos, decorado com sofisticação, estava repleto de acionistas, clientes influentes e membros da alta sociedade paulistana. Clarice, acompanhada de Marina e Cecília, chegou ao local com passos firmes. Sua presença causava impacto. Há meses, seu nome era associado ao escândalo que Eduardo havia criado. Mas agora, ela estava ali para recuperar não apenas sua imagem, mas também sua dignidade. Eduardo estava no centro da atenção, como sempre, sorrindo de forma calculada, enquanto discursava para um pequeno grupo de acionistas. Ao lado dele, Ana mantinha um semblante tenso, claramente desconfortável, mas Eduardo parecia ignorar isso, concentrado em reforçar sua narrativa de controle absoluto sobre a empresa. Clarice aguardou pacientemente o momento certo para agir. Ela sabia que precisava de um público para que sua aparição causasse o impacto desejado. Quando Eduardo terminou seu discurso e os aplausos ecoaram pelo salão, Clarice deu o primeiro passo. Caminhou até o palco central com Marina e Cecília ao seu lado. Murmúrios percorreram o ambiente à medida que as pessoas reconheciam a figura imponente de Clarice. Muitos se lembravam dela como a mulher visionária que havia construído a Mendes Cosméticos, e agora estavam curiosos sobre o motivo de sua presença ali. Boa noite a todos, começou Clarice, sua voz firme e clara cortando o burburinho. Sei que minha presença aqui pode surpreender alguns e incomodar outros, mas esta noite não é apenas sobre caridade, é sobre a verdade. Eduardo, pego de surpresa, tentou intervir. Clarice, este não é o momento para discussões pessoais. Vamos respeitar o propósito do evento, disse ele, sua voz carregada de falsa cortesia. O propósito deste evento é ajudar os necessitados, Eduardo, respondeu Clarice com um leve sorriso. E não há nada mais necessário agora do que justiça. Clarice tirou de sua bolsa um dossiê volumoso, cuidadosamente preparado por Marina e Cecília. Ela olhou diretamente para Eduardo, que começou a demonstrar sinais de nervosismo. Durante meses, eu fui acusada de desviar dinheiro da empresa que dediquei minha vida para construir. Eduardo, você apresentou provas que pareciam incriminadoras, mas que na verdade foram fabricadas. Clarice pausou, olhando para os acionistas ao redor. Aqui está a verdade. Ela entregou cópias do dossiê aos membros do conselho presentes no evento. Marina, com sua postura resoluta, começou a distribuir os documentos enquanto Clarice continuava. Eduardo manipulou documentos, coagiu funcionários e comprou advogados para tirar o controle da empresa de minhas mãos. Ele usou minha filha, Ana, para reforçar suas mentiras, destruindo nossa relação no processo. O salão ficou em silêncio. Os acionistas folheavam os papéis, enquanto Eduardo, visivelmente abalado, tentava recuperar o controle da situação. Isso é uma farsa, gritou ele apontando para Clarice.
Você está desesperada para voltar ao poder, mas ninguém aqui acredita em você. Clarice não se abalou. Olhou diretamente para Ana, que observava a cena em silêncio. Ana, sei que você foi manipulada. Tudo o que peço é que veja com seus próprios olhos. Leia os documentos, ouça as testemunhas que vieram aqui esta noite. Ainda há tempo para descobrir quem realmente está ao seu lado. Ana pegou uma das cópias do dossiê e começou a ler. Suas mãos tremiam à medida que as evidências se acumulavam. As assinaturas falsas, os e-mails incriminatórios e os depoimentos de antigos funcionários começaram a formar um quadro que contradizia tudo o que Eduardo havia dito a ela. Eduardo tentou se aproximar, mas Ana levantou a mão, pedindo que ele parasse. "É verdade?" perguntou ela, sua voz carregada de incredulidade. "Eduardo, me diga que isso é mentira." Eduardo tentou balbuciar uma resposta, mas foi interrompido por Cecília, que se levantou e tomou a palavra. "Eu trabalhei para Clarice por mais de 20 anos. Sempre soube que ela era uma mulher íntegra. Quando Eduardo assumiu, fui forçada a sair da empresa porque não compactuava com suas práticas. O que está nesse dossiê é a verdade." Ana recuou um passo, enquanto Eduardo começava a perder a compostura. Os acionistas, agora mais inclinados a acreditar em Clarice, começaram a fazer perguntas incisivas a Eduardo. Sentindo que estava encurralado, Eduardo tentou sair do evento, mas Marina bloqueou sua passagem. "Você não vai a lugar nenhum", disse ela. "Está na hora de enfrentar as consequências dos seus atos." Clarice, com sua postura firme, fez um último apelo aos presentes. Esta empresa foi construída com esforço, integridade e uma visão de futuro. Não permitirei que um homem ganancioso destrua isso. Peço que confiem em mim para restaurar o que foi perdido. Os acionistas começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com entusiasmo. Clarice sentiu uma onda de alívio e determinação ao perceber que sua mensagem havia sido ouvida. Pouco depois, a segurança foi acionada para escoltar Eduardo para fora do evento. Ana, agora em estado de choque, aproximou-se de Clarice. "Mãe, eu não sei o que dizer." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. "Como pude acreditar nele e não em você?" Clarice, contendo sua emoção, abraçou a filha. "Você foi enganada, Ana, mas o importante é que agora sabe a verdade. Vamos consertar isso juntas." O salão estava repleto de murmúrios de apoio, enquanto os acionistas começavam a expressar sua confiança renovada em Clarice. Naquela noite, Clarice percebeu que sua luta estava longe de terminar, mas a vitória inicial havia sido conquistada. Ana prometeu ajudar a mãe a reconstruir a empresa, e os acionistas concordaram em convocar uma reunião de emergência para discutir o futuro da Mendes Cosméticos. Enquanto deixavam o evento, Clarice olhou para Marina e sorriu. "Não teria conseguido sem você." Marina apertou o braço da amiga. "Você sempre teve a força, Clarice. Só precisava de um empurrão." O retorno de Clarice ao cenário público não apenas marcou um ponto de virada em sua batalha contra Eduardo, mas também iniciou um processo de cura e renovação para sua família e para a empresa que ela tanto amava. Os últimos dias foram intensos para Clarice Mendes. O dossiê preparado com a ajuda de Marina havia se tornado a peça central de sua estratégia para expor Eduardo. Com a diretoria da empresa finalmente inclinada a ouvir sua versão e Ana começando a enxergar os erros de seu marido, era hora de dar o próximo passo. No entanto, Clarice sabia que Eduardo não desistiria facilmente. Ele sempre havia sido calculista e sua astúcia o tornava perigoso. Na manhã seguinte, ao evento beneficente, Marina chegou ao pequeno apartamento onde Clarice estava hospedada temporariamente. Trazia consigo um envelope lacrado e um olhar preocupado. "Clarice, isso é mais grave do que imaginávamos", disse Marina, entregando os documentos.
Dentro do envelope estavam cópias de reservas de voos internacionais, feitas por Eduardo, usando o nome de uma empresa fictícia. A data do embarque estava marcada para dali a 2 dias, e o destino era um país sem acordo de extradição com o Brasil. "Ele vai fugir!", exclamou Clarice, sentindo a raiva crescer. "Ele sabe que está encurralado e quer escapar antes que a polícia consiga agir." Marina balançou a cabeça, concordando. "Temos pouco tempo. Precisamos levar isso às autoridades imediatamente. Se ele fugir, todos os nossos esforços terão sido em vão." Clarice pegou os documentos e respirou fundo. "Então, não vamos permitir que isso aconteça." Clarice e Marina marcaram uma reunião urgente com a delegada responsável pelo caso. A delegada, uma mulher determinada chamada Renata Oliveira, já estava familiarizada com as acusações contra Eduardo, mas as novas informações mudavam tudo. "Isso é suficiente para emitir um mandado de prisão preventiva", disse Renata, analisando os documentos. "Vamos precisar de sua cooperação para garantir que ele seja capturado antes de embarcar." Clarice acenou com a cabeça. "Faremos o que for necessário. Só quero justiça." Com a polícia monitorando Eduardo, ficou claro que ele havia intensificado seus esforços para fugir. Clarice, no entanto, decidiu confrontá-lo mais uma vez antes que ele pudesse escapar. Com a permissão de Renata, ela agendou uma reunião com Eduardo na empresa, alegando querer discutir uma possível resolução amigável para os conflitos entre eles. No dia marcado, Eduardo chegou à sala de reuniões com seu sorriso habitual, mas havia um nervosismo em seus olhos. Ele sabia que estava pisando em terreno instável. "Clarice, finalmente decidiu ser razoável?", provocou ele, sentando-se com uma falsa confiança. Clarice cruzou os braços, mantendo a calma. "Não se trata de ser razoável, Eduardo. Trata-se de acabar com sua farsa. Eu sei sobre seus planos de fuga. Sei que você tentou destruir minha vida e manipular minha filha. Mas tudo isso termina agora." Eduardo riu, mas seu riso era forçado. "Você não tem provas. Nada que possa realmente me incriminar." Nesse momento, a porta da sala de reuniões se abriu e Renata entrou com 2 policiais. Eduardo congelou ao vê-los. "Eduardo Ferreira, você está preso por fraude, falsificação de documentos e outros crimes relacionados à gestão da Mendes Cosméticos", Renata declarou enquanto os policiais se aproximavam para algemá-lo. Eduardo tentou reagir, mas sabia que não tinha para onde correr. "Isso é um absurdo! Vocês não têm ideia de quem eu sou!", gritou ele, enquanto era levado pelos policiais. Clarice ficou parada, observando enquanto Eduardo era finalmente colocado sob custódia. Sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que a justiça estava sendo feita, mas tristeza por todo o sofrimento que ele havia causado. Após a prisão de Eduardo, Ana decidiu vasculhar o escritório dele em casa. Queria entender até onde iam as mentiras e manipulações de seu marido. No fundo de uma gaveta trancada, encontrou um envelope com cartas e registros financeiros que Eduardo havia escondido. Entre os papéis, havia uma carta dirigida a ela. "Querida Ana, se você está lendo isso, é porque as coisas não saíram como eu planejei. Tudo o que fiz foi para proteger nosso futuro, mesmo que Clarice não quisesse dividir o controle da empresa. Espero que você me entenda." Ana leu a carta com lágrimas nos olhos, finalmente compreendendo o quanto havia sido enganada. Eduardo nunca a amou de verdade. Ele apenas a usou como uma peça em seu jogo. Sentindo-se culpada, mas determinada, ela levou as cartas até Clarice. "Mãe, eu encontrei isso", disse Ana, entregando os papéis. "Você estava certa o tempo todo. Eu fui tão cega." Clarice pegou os documentos e segurou a mão da filha. "Não importa mais, Ana. O que importa é que agora sabemos a verdade e juntas podemos consertar o que foi quebrado." Com Eduardo fora de cena e as evidências de sua corrupção expostas, Clarice convocou uma reunião com a diretoria da Mendes Cosméticos.
Marina e Ana estavam ao seu lado, mostrando que a família e os aliados estavam unidos novamente. Eu cometi erros, mas nunca deixei de acreditar na integridade desta empresa, disse Clarice aos acionistas. Meu objetivo agora é restaurar a confiança de todos vocês e garantir que a Mendes Cosméticos volte a ser um símbolo de excelência e ética. Os acionistas, tocados pela sinceridade de Clarice e impressionados com sua resiliência, votaram unanimemente para restabelecê-la como presidente do conselho. Ana, por sua vez, foi nomeada diretora de operações, assumindo um papel de destaque na gestão da empresa. Enquanto celebrava a vitória com Marina e Ana, Clarice refletiu sobre tudo o que havia perdido e conquistado. A luta havia sido árdua, mas ela finalmente recuperara sua dignidade e sua posição. Mais importante, havia reconstruído o relacionamento com sua filha e encontrado novos aliados que a ajudariam a moldar o futuro. Marina, nada disso seria possível sem você, disse Clarice, abraçando a amiga. Você sempre teve a força, Clarice. Eu só estive aqui para lembrar você disso, respondeu Marina com um sorriso. Clarice sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas pela primeira vez em muito tempo sentia esperança. O capítulo de Eduardo estava encerrado e o futuro parecia mais promissor do que nunca. A mansão no Morumbi, que por tanto tempo havia simbolizado luxo e poder para a família Mendes, agora estava cercada por uma nova energia. As luzes da propriedade brilhavam intensamente naquela manhã, não mais para ostentar riqueza, mas para anunciar uma nova missão, a inauguração do Centro de Acolhimento Clarice Mendes. A transformação do espaço, realizada em tempo recorde, refletia a determinação de Clarice em usar sua dor e aprendizado para fazer a diferença na vida de outras mulheres. Depois de reassumir o controle da empresa e reconciliar-se com Ana, Clarice decidiu que a mansão onde viveu tantos momentos bons e ruins precisava de um novo propósito. Não fazia sentido mantê-la como um monumento ao passado quando ela poderia ser um lugar de esperança. Ana foi a primeira a apoiar a ideia. Mãe, transformar esse lugar em algo que ajude outras mulheres é a melhor maneira de honrar tudo o que você enfrentou e superou. E sei que isso também seria algo que minha avó aprovaria. Marina, que agora era vista como parte da família, também participou ativamente da transformação. Ela ajudou a planejar as instalações do centro, que incluíam dormitórios, salas de terapia, oficinas de capacitação profissional e até um pequeno jardim para as residentes. Este centro não é apenas um lugar para recomeçar, explicou Clarice durante uma reunião com sua equipe. É um símbolo de resiliência e coragem. Quero que cada mulher que passe por aqui saiba que, independentemente do que enfrentou, ela tem força para reconstruir sua vida. No dia da inauguração, o jardim da mansão estava repleto de convidados, representantes da mídia, executivos da Mendes Cosméticos, antigos amigos de Clarice e, claro, as primeiras residentes do centro estavam presentes. Cada detalhe do evento foi planejado para mostrar a nova missão do local. Clarice subiu ao palco improvisado no jardim, emocionada ao ver tantos rostos conhecidos e novos. Ao lado dela estavam Ana e Marina, as duas pessoas que mais haviam ajudado em sua jornada de superação. Hoje é um dia especial, não só para mim, mas para todas as mulheres que passaram por momentos difíceis e conseguiram se reerguer. Começou Clarice, a voz firme, mas com um toque de emoção. Esta mansão, que um dia foi um símbolo de luxo, agora será um símbolo de acolhimento, aprendizado e recomeço. E quero dedicar este centro à memória de minha mãe, Jasmin, que sempre me ensinou a nunca desistir, e à minha amiga Marina, que me resgatou quando eu mais precisei. O público aplaudiu calorosamente e Clarice viu lágrimas nos olhos de muitas pessoas. Marina, visivelmente emocionada, apertou a mão de Clarice. Você merece isso, Clarice. E eu sei que muitas mulheres serão gratas por sua força.
Enquanto o centro começava a operar, Clarice e Ana trabalhavam lado a lado na Mendes Cosméticos. Ana, agora uma diretora executiva respeitada, aproveitava cada momento para aprender com a mãe e redescobrir a mulher forte que Clarice sempre fora. "Mãe, eu ainda sinto culpa pelo que fiz", disse Ana um dia, enquanto ambas analisavam documentos na sala de reuniões. Clarice colocou a mão no ombro da filha com um olhar de compreensão. "O importante é que você viu a verdade, Ana. Todos cometemos erros, mas o que define quem somos é o que fazemos depois deles. E você provou que está disposta a ser melhor." Essa conversa marcou um novo capítulo na relação das duas. A confiança que havia sido quebrada começava a ser reconstruída e pela primeira vez em anos elas trabalhavam em perfeita harmonia. Com o centro de acolhimento funcionando, a mansão tornou-se um refúgio para mulheres em situações de vulnerabilidade. Muitas delas chegaram ao local em busca de segurança e saíram com novas habilidades e perspectivas. Clarice fazia questão de participar ativamente do dia a dia do centro, compartilhando suas próprias experiências em palestras e orientações. "A vida sempre nos dá outra chance, mesmo que às vezes ela venha disfarçada de um desafio", dizia ela a um grupo de mulheres durante uma oficina. "Se eu pude me reerguer, vocês também podem." O impacto do centro não passou despercebido. A história de Clarice e sua transformação foi amplamente divulgada, inspirando outras empresas a apoiarem causas sociais. A Mendes Cosméticos, por exemplo, lançou uma linha de produtos cuja receita era destinada ao centro, reforçando seu compromisso com a responsabilidade social. Em uma tarde tranquila, Clarice estava no jardim da mansão, agora repleto de flores e árvores frutíferas plantadas pelas mulheres que passaram pelo centro. Ana se juntou a ela, trazendo 2 xícaras de chá. "Você sabia que a gente poderia chegar até aqui?", perguntou Ana, sentando-se ao lado da mãe. Clarice sorriu, olhando para o céu. "Eu sabia que seria difícil, mas também sabia que, com determinação, poderíamos transformar nossa dor em algo significativo. A vida nunca é linear, Ana. É cheia de altos e baixos, mas o importante é o que fazemos com as oportunidades que temos." As duas ficaram em silêncio por alguns momentos, aproveitando a paz daquele lugar. Pela primeira vez em muito tempo, Clarice sentia que sua vida tinha um propósito renovado e Ana, por sua vez, se sentia inspirada pela força da mãe. O centro de acolhimento crescia a cada dia e Clarice já planejava expandir o projeto para outras cidades. Marina continuava ao lado dela, oferecendo apoio e ideias para que o impacto fosse ainda maior. No entanto, Clarice também sabia que era hora de deixar a Mendes Cosméticos nas mãos de Ana. Em uma reunião especial com a diretoria, anunciou que se retiraria das operações diárias para focar em seus projetos sociais. "Não estou me despedindo, mas estou passando a tocha", disse ela, olhando para Ana. "Tenho plena confiança de que minha filha continuará o legado da nossa família com integridade e paixão." Os aplausos foram unânimes e Ana, emocionada, prometeu honrar a confiança da mãe. Naquela noite, enquanto o centro de acolhimento iluminava o bairro, Clarice refletiu sobre sua jornada. Ela havia enfrentado traição, humilhação e perda, mas também havia encontrado redenção, reconciliação e um novo propósito. Sua vida, que parecia ter desmoronado, havia sido reconstruída de uma maneira ainda mais significativa. Cercada por Ana, Marina e as mulheres que agora chamavam o centro de lar, Clarice finalmente se sentia em paz. O passado, com todas as suas dores, havia sido transformado em algo belo, e o futuro prometia ser ainda mais brilhante. E assim, Clarice Mendes, a mulher que um dia havia perdido tudo, tornou-se um símbolo de resiliência, coragem e esperança para todos ao seu redor.
Obrigado por acompanhar nossa história até aqui. O que você achou das atitudes de Clarice Mendes? Escreva nos comentários. Aproveite para assistir nossa próxima história surpreendente que está aparecendo agora na sua tela. E não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para não perder nossas próximas histórias. Um beijo e até breve.